na sequência aqui, ó. Potássio é outro nutriente. Em resumo, eu vou colocar para vocês, todos os nutrientes estão baixos aqui. O único que está numa condição média aqui é o boro, que é um micronutriente, mas o resto está tudo baixo aqui. O potássio aqui, ó, deu 0,4 milimol de cargas por decímetro cúbico. Se eu converter para centimol, ainda vai ser 0,04. Então, está muito baixo e o potássio tem uma particularidade. Solo com pouca carga, potássio, ele é pouco aproveitado. Principalmente se adubar em uma certa quantidade, você vai perder muito rápido. E é uma realidade de solos arenosos, é a questão de retenção de cargas, ela é baixa. E aí vem dois elementos aqui na sequência muito importantes, que é o cálcio e o magnésio. E aí o cálcio e o magnésio é o elemento que está lá no calcário. O calcário é composto de carbonato de cálcio e magnésio. Esse carbonato, no ato de você fazer o processo de correção, você já vai estar fornecendo esses dois nutrientes que a planta vai ter necessidade. E por incrível que pareça, a planta necessita uma quantidade maior de cálcio do que de fósforo. E lembra que eu falei que o fósforo é o mais importante. Então a gente, no ato da calagem, já fornece cálcio e magnésio. Esses dois elementos é que vão ocupar espaço e vai elevar o pH do solo. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas calagem é adubação? Não, no propósito da calagem, é de corrigir. Mas no final não é adubação se você vai estar fornecendo nutrientes ao solo. Então depende da finalidade como a pergunta vem. Né? E aí, a partir desse, vai ter todo um processo na planta que é algo mais abrangente. Então, o cálcio e magnésio aqui, a somatória dos dois aqui era para dar pelo menos 2 centimol. A somatória dos dois aqui está dando 0,9, então está muito baixo. É algo que no calcário vai estar sendo ajustado. E aí, por incrível que pareça, não foi detectado alumínio, que é um dos principais, que é o elemento, né, que mantém, que traz a acidez ao solo. E aí a gente já começa a inferir que a utilização de fertilizantes químicos não é tão intensa. Então, a gente está acelerando esse processo de acidificação. Porém, o alumínio contribui, mas o elemento que de fato leva a acidez do solo é a questão do hidrogênio. Então aqui tem alguns hidrogênios disponíveis que a gente quer expulsar. Quer que esse espaço seja ocupado por cargas positivas, mas que seja pelo cálcio e magnésio. Somando todas as cargas positivas, a gente vai ter a questão da CTC, que é a capacidade que o solo tem de trocar essas cargas. Ou seja, que é a capacidade que o solo tem de reter e disponibilizar para que a planta absorva esses nutrientes. Essa capacidade de carga, ela tá muito baixa. Isso aqui indica fertilidade de solo, a CTC. É um processo gradativo, mas é o que garante os elementos no solo, né, para que as plantas venham a absorver. Eu estou colocando isso de grosso modo, porque se a gente for falar de CTC, a gente ia precisar de um dia, né? Mas não é esse o propósito aqui. A gente só não quer simplesmente dizer, não, vamos fazer calcário aí, mas por que calcário? De onde é que vem? Quais as somatórias das coisas? Só para não ficar muito solto, né? E aquela coisa, deixa eu incorporar uma igual Nélio. Tu sabe o que é CTC? Igual ele ontem. Incorporar Nélio ontem. Que diabo é isso, né? CTC. CTC é a capacidade de troca de cátions, né? Cátions são cargas positivas. É questão de química, vocês não precisam ficar preso a isso, mas é a questão de cargas positivas. Então, a CTC, ele indica que a gente tem que melhorar a condição de cargas negativas no solo, ter disponibilidade de cargas negativas, para que essas cargas negativas, elas retenham as positivas. E aí, para não confundir, vou dar um exemplo do ímã. Vocês já pegaram os polos de um ímã? Os lados iguais, vocês conseguem fazer ele colar?
consegue, né? Pronto. Aí quando inverte, não cola, é isso que a gente quer fazer no solo. A gente quer que né, aumente a quantidade de cargas negativas disponível no solo e a gente vai estar povoando esse solo quando a gente faz a correção com mais cargas positivas. Então quanto mais cargas negativas eu tenho, mais cargas positivas vão poder se ligar e ficar ali esse nutriente para que seja disponibilizado para a planta. Confunde um pouco o CTC porque assim você fala de troca de cátions, mas na verdade você quer melhorar a questão de ânions, então a questão das cargas negativas, aí faz essa confusão, mas não vamos se prender a isso. A saturação de bases aqui, ou seja, a saturação por cargas positivas está em 41%. Para mandioca o ideal é em torno de... Tem algumas literaturas que em condições extremas indicam até esse 40%, mas o que é trabalhado hoje com melhores respostas é na faixa aí de 60% dessa informação aqui, né? Então a saturação por base de 60%. Então o calcário vai ter essa função de elevar para 60% para ser a condição ideal para esse solo, né? Para maior aproveitamento. Os demais elementos aqui eu não vou me aprofundar, que são micronutrientes, não a gente está começando, né, uma ideia de fertilizar, de trabalhar melhor os nutrientes. O micro ele tem a mesma essencialidade, mas as fontes de micro são mais diversas. Geralmente pode não vir na maioria das fórmulas, né, granulado não vem. E uma das fontes de a gente fornecer o micro é a questão do foliar. E de mandioca dificilmente as pessoas fazem. Mas, como o exemplo que ele trouxe aí, vocês têm a manipoeira. Então vocês têm o foliar aí sem precisar estar buscando. Alguém aqui tira leite? Tira também, né? Ninguém cria... Nem para consumo, um leitinho dentro de casa? Ele é fazendeiro. A urina de vaca pode ser aproveitado também para fazer pulverização foliar. Então, eu estou falando, trazendo exemplo que vocês têm aí sem precisar comprar. Mas se vocês chegarem ali no Rio Real, nas casas agropecuárias, tem do tipo que vocês quiserem para comprar também. Então, e a questão dos micronutrientes, uma das melhores formas de estar fornecendo é a questão foliar. Se tiver um déficit muito grande, um exemplo, e tiver a fonte de fornecer, no momento da fundação, a questão do zinco seria interessante já fornecer esse zinco em fundação. Mas aí a gente sabe que trabalhar com micro é mais complicado e requer um planejamento maior. A ideia mesmo é a gente mexer na questão desses macronutrientes. Tem um monte de detalhe mais aqui, se a gente for falar de análise de solo, mas eu não vou me aprofundar nisso. Eu queria saber de vocês assim, se vocês compreenderam o porquê das coisas e se querem aprofundar em alguns porquês. Porque o número por número, vocês não precisam saber. O técnico que for recomendar e que for acompanhar, orientar, ele que vai estar com essa questão do número. Mas o mais importante para a gente é a gente compreender a importância, né, a finalidade de se fazer isso e tentar enxergar a possibilidade de retorno. Porque se a gente não enxergar a possibilidade de retorno, logicamente a gente não vai fazer, né? Se eu vou pensar em gastar e não pensar em ganhar, eu não vou fazer. Mas eu digo para vocês aqui, em condições extremas, é melhor corrigir o solo do que adubar. Se for para você escolher, deixe de adubar e corrija o solo. A resposta tende a ser melhor. Para o plantio da mandioca tinha que fazer, botar aqui o que nessa terra? Especificamente nessa terra. Aqui fazer a correção é a primeira ação. E mandioca tem uma particularidade que, apesar que ela não responde muito bem à calagem, é essencial realizar para você equilibrar. Para você equilibrar o terreno. E como vai fornecer cálcio e magnésio, você vai equilibrar. O que é que acontece? Aqui
E aí para calcular isso aqui tem métodos diferentes. Eu optei pelo método de cálcio mais magnésio de 1.330 kg de calcário para corrigir um hectare. Ou seja, para corrigir 2,3 tarefas. E tem uma questão importante, independente do solo, e principalmente aqui que é arenoso, mesmo que desse aqui a necessidade de 3, 4, 5 toneladas de calcário, só aplicar no máximo 2 toneladas. Para a mandioca nunca aplicar mais de 2 toneladas de calcário por hectare. Isso é algo que, né? Porque em vez de você ajudar, você pode atrapalhar. Tem aquela questão também que é a questão da supercalagem. Você pode, né? E a mandioca tem essas limitações. Não é à toa que se diz, não, mandioca dá em qualquer lugar, porque ela resiste em solos ácidos. O exemplo está aqui. Pode não ser a mesma quantidade. Não pode ser a mesma resposta, mas ela vai produzir, ela resiste. O verão vai pegar aqui, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Então isso é uma vantagem grande que a mandioca tem. Vocês já observaram que a mandioca tem a raiz que a gente fica para um lado, né? A que a gente colhe. E tem umas raizinhas finas atrás das radicelas. Pronto. O nutriente, na maior parte dele, entra por essas raízes. Na raiz de reserva, que é a que a gente colhe, quase que não há absorção. Só quando há aquelas, às vezes não tem a saída de algumas raízes bem fininhas, por ali há absorção. Pela raiz em si, a parte comercial, diretamente não há absorção. Só quando há aquela liberação daquelas radicelas bem fininhas. A parte de absorção da mandioca é aquela parte, aquelas raízes pequenininhas ali que a gente não dá nada, é ali que acontece as coisas. E aí como ela vai armazenando ali, ela vai equilibrando, né? Se o sol apertou muito, ela deixa de armazenar e ela vai se manter com o que está ali. Um exemplo que a gente tem é, você não costuma dizer mandioca enxuta, mandioca molhada. Se tiver muita disponibilidade de água chovendo, quando vocês arrancam ali a mandioca não está aguada, é porque ela aproveitou e ó, encheu. É aquele negócio do urso que tem que invernar, né? Que vai ter 6 meses sem comer. Ele vai comer, acumular gordura para o período que ele precisar, ele vai utilizar. E a mandioca aprendeu isso também. Só que no caso da relação do sol, né? Então, é uma cultura fascinante de se trabalhar. A gente tem muitos desafios e para as condições, principalmente desse trecho que a gente passou aqui, eu vejo que é uma das culturas que ela vai responder melhor, né? Eu estou vendo que tem muita gente implantando cajueiro aqui, então vocês podem estar fazendo consórcio. Ao tempo que esse cajueiro vai estar desenvolvendo, vocês podem aproveitar e trabalhar essa área de forma contínua, né? Para potencializar tudo isso. Então, é uma cultura como outra qualquer, que tem os desafios, tem os nossos desalentos, tem hora que a gente diz que não paga a conta, e às vezes não paga mesmo. Mas a ideia aqui que a gente está aqui, juntamente com a CR, é de a gente tentar testar coisas novas e buscar melhoras. Esse é o propósito, essa é a ideia da informação. No mais, estou à disposição para qualquer dúvida. Que é aquela coisa, né? A gente já, pelo que falou, o terreno da Dona Josefa vai pegar o quê? Vai ter que fazer correção, não é isso? E trabalhar matéria orgânica. É igual ele falou. Não vai ser da noite para o dia para melhorar as características desse solo nem matéria orgânica. Não vai ser. Mas é aquela coisa. Tudo tem que ter um começo. Na verdade, matéria orgânica, ela trabalhando aqui nos ciclos produtivos, ela vai trabalhar para melhorar as questões físicas, química e biológica, mas certamente ela não vai ter incremento de matéria orgânica. Se eu fizer essa análise daqui a 2, 4, 6 anos, um exemplo gradativo, esse 0,8 aqui, na melhor das situações, ia chegar a um 0,9 e não mais que isso. Né, não, isso porque aqui eu já estava pensando assim, trabalhar aquelas plantas de cobertura, as leguminosas, como é um plantio consorciado com caju, já vai ajudar bastante, incorporação de matéria orgânica através das folhas, compostagem. E tudo tem que ter um início, porque se a gente não iniciar... Matéria orgânica, eu não trabalhei as fontes. Então é esse o propósito, é esse o desafio para nós aqui. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva
projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.